O governo federal lança hoje o Plano de Crescimento Verde, um plano que envolve novos recursos do Banco dos BRICS para projetos de conservação florestal, uso racional de recursos naturais e geração de emprego verde. O Planalto também terá um comitê com 10 ministérios para coordenar ações para atingir a neutralidade de carbono até 2050. Quem tem mais detalhes do que deve ser anunciado pelo governo federal é o nosso analista de internacional, Lourival Santana. Um plano, não é, Lourival, que foi anunciado recentemente naquela viagem do ministro da Economia, Paulo Guedes, aos Estados Unidos, numa entrevista aos nossos colegas da CNN de lá, a menos de uma semana do início da COP26. O que é que vem por aí, hein, Lourival? Bom dia. Bom dia, Rafael, Elisa e Luciana. O presidente Jair Bolsonaro também fez referência a esse plano no discurso dele na Assembleia Geral da ONU no mês passado. É um plano que tem 6 segmentos: energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e ecoturismo. E esse comitê, com 10 ministérios, reúne todos os ministérios que têm a ver com a produção, com a infraestrutura e com a economia, com as relações exteriores. Vocês se lembram que, tradicionalmente aqui no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente briga o tempo inteiro com os outros ministérios, tentando evitar que sejam aprovados projetos e tal, isso de acordo com as leis ambientais. As leis ambientais continuam em vigor e até o Ministério do Meio Ambiente tem procurado forçar a obediência a essas leis na Amazônia. O ministro Joaquim Leite viaja toda semana para lá. É o único ministério que contratou servidores nesse governo. Mais de 730 fiscais foram contratados, né? O orçamento subiu de menos de 300 milhões para quase 1 bilhão de reais para realmente diminuir o desmatamento, que no trimestre julho a setembro diminuiu 14%. Bom, tem esses 13 bilhões de reais que estão disponíveis do novo Banco de Desenvolvimento, né, o chamado Banco dos BRICS, e o total são 240 bilhões de reais que estão disponíveis, somando esse recurso, e também Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, para financiar projetos que vão desde, por exemplo, uma casa própria, moradia cuja construção atenda às questões ambientais e sociais e de governança, até reflorestamento, que é o topo da cadeia ecológica, né? Então, em todos esses níveis são programas para fazer isso, com o objetivo de atingir a neutralidade de carbono até 2050, conservação da floresta, uso racional dos recursos naturais e geração do emprego verde. O ministro, por exemplo, Joaquim Leite, ele quer que o etanol entre nos veículos híbridos. Em vez de ser um veículo elétrico e de combustível fóssil, gasolina ou diesel, que seja de etanol e possa, então, carregar as baterias com etanol. Agricultura de baixo carbono. Em 10 anos, eles querem que a nossa agricultura capture mais carbono do que emita. E o Brasil tem condições, né, tanto tecnológicas quanto de clima, de solo, de ambiente, para chegar a esse tipo de objetivo, que seria um exemplo para o mundo todo, agora que a gente está caminhando aí para a COP26, que começa agora no dia 31 de outubro e vai pela primeira semana de novembro em Glasgow, a conferência da ONU. Então, esse comitê de 10 ministérios vai ter, então, reuniões regulares para que cada ministério possa dizer ao Ministério do Meio Ambiente quais são os gargalos em que poderiam melhorar. Por exemplo, em infraestrutura, as estradas terem corredores, passagens seguras para os animais silvestres e até mesmo lugares onde os automóveis, os veículos possam parar e admirar os animais silvestres. Então, juntar
misturar ecoturismo com infraestrutura e com o meio ambiente. Esse tipo de soluções, ele me deu um exemplo, por exemplo, as plataformas de extração de petróleo só podiam emitir ou usar 100 megawatts e era uma portaria do Ministério do Meio Ambiente. Aí o Ministério das Minas e Energias falou, olha, se a gente aumentar para 150 megawatts, nós vamos precisar de menos plataformas, elas vão aumentar em escala. Cada plataforma vai emitir mais, mas vai usar menos plataformas e no final das contas a emissão vai diminuir. Então ele fez isso. Então são essas questões que, em vez de você ter brigas dentro daquilo do que é a lei ambiental, você ir encontrando soluções junto com os ministérios. Volto ao estúdio. Lorival, é recorrente também críticas ao Brasil por ou não apresentar um plano ou, quando apresentar um plano, apresentar de forma tímida. Essa é uma crítica, por exemplo, dos países que financiam aquele Fundo Amazônia atualmente suspenso. Agora, essas medidas ajudam a imagem do Brasil lá fora? Esse é o objetivo, né? A gente vem aí de um período de aumento do desmatamento e de declarações e posições muito infelizes com relação ao meio ambiente. O governo está tentando, aparentemente, corrigir esse curso, né? O presidente Bolsonaro pediu ao ministro Joaquim Leite do Meio Ambiente, vai lá e resolve essa questão. Obviamente por causa das imensas pressões internas de empresários, de políticos, da sociedade civil e também as pressões externas que se avolumaram muito com a ameaça de boicote aos nossos produtos, né, aqueles ligados ao desmatamento. Então o Brasil está sentindo muito o calor, o Brasil está praticamente cercado nessas questões e aparentemente o presidente Bolsonaro está respondendo a isso. Então o Brasil precisa começou a entregar uma certa queda de desmatamento e esse plano é também algo que o governo brasileiro acredita que tirará o Brasil da defensiva e colocará o Brasil numa posição mais proativa, que tem sido a posição do Brasil, pelo menos até 2012, né, quando o desmatamento começou a aumentar. Mas a gente fez a Rio 92, né, a gente era líder nessa área ambiental. Volto ao estúdio. Lorival Santana traduzindo para a gente toda essa questão e até a expectativa para, em breve, o encontro internacional também, não é, Lorival? Em Glasgow, que com certeza vai tratar de todos esses assuntos, não é? O ministro tem conversado com todos os países do mundo, seja por meio de ministros ou de representantes do presidente ou do primeiro-ministro, ou que sejam embaixadores. Ele está articulando, por exemplo, para que aquele valor de 100 bilhões de dólares por ano previsto no Acordo de Paris em 2015 para o financiamento dos projetos florestais, para o pagamento dos serviços da floresta, de 100 bilhões, que aliás essa promessa não foi cumprida no início do ano passado, a partir do início do ano passado, que suba para 1 trilhão. Então o Brasil está se articulando também para cobrar dos países ricos que também façam a sua parte. Estaremos por aqui acompanhando tudo. Lorival, adoramos, viu, quando você vem aqui para conversar com a gente dos diferentes assuntos. Bom dia para você, obrigada.